o nosso andar, o nosso pensar, o nosso falar. Então fala o nosso coração. Nosso coração, a nossa alma anseia por Ti nessa noite e todos os dias da nossa vida, Pai. Que o Senhor, Pai, venha abençoar o nosso amado irmão, presbítero, Aelson. Venha dar a Tua direção, Pai, da Tua palavra. Que o Senhor venha falar aos nossos corações. Sejam todos bem-vindos, todos que estão entrando para participar do culto Noite da Salvação. Gostaria de quem está aqui em cima já mutasse seu microfone, só deixasse do pastor. Amém? Glória a Deus. Amém. Vou passar a oportunidade para o nosso pastor, Aelson, em nome do Senhor Jesus. Glória a Jesus, paz do Senhor, a cada um dos nossos amados irmãos que estão presentes nesta noite, neste lugar, presentes, ainda que ausentes no corpo, mas estamos juntos, ligados no mesmo Espírito, e que Deus nesta noite abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, que a bênção do Senhor seja derramada sobre cada vida nesta noite. Eu quero já agradecer mais uma vez a Deus por poder falar da palavra do Senhor, ainda que a gente sabe que temos uma grande responsabilidade, né? um peso, vamos dizer assim, sobre nós, porque falar da palavra de Deus, por mais que, na verdade, é realmente uma bênção, é um privilégio, né, que nós temos, mas também temos a responsabilidade com aquilo que falamos. E, como disse a nossa capitã, que o Senhor, Ele direcione, que seja o Espírito Santo que fale através da nossa vida nesta noite. Em nome de Jesus Cristo, agradeço as amadas pelo convite para falar da palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Bom, o texto da palavra de Deus que vamos ler nesta noite é Gênesis capítulo 50, para nós meditarmos um pouco nesse versículo, ainda que não vou me deter, né, muito nesse texto, mas é o nosso ponto de partida. Gênesis capítulo 50, no versículo de número 14, para a glória do Senhor nosso Deus. E diz dessa forma, capítulo 14, o versículo 14 do capítulo 50 do livro de Gênesis. Depois tornou José para o Egito, ele e seus irmãos e todos os que com ele estavam, e sepultaram o seu pai. Depois de haver sepultado seu pai, vendo então os irmãos de José que o seu pai já estava morto, disseram: porventura nos aborrecerá José e nos pagará certamente todo o mal que lhe fizemos? Portanto, enviaram a José dizendo: teu pai mandou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, rogo-te, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoe a transgressão dos teus servos, do teu Deus, teu pai. E José chorou quando eles falavam. Depois vieram também os seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram:
Eis-nos aqui, teus servos. E José lhe disse: não temais, porque porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei, a vós e aos vossos meninos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. Glória a Jesus. Meus amados, essa é uma grande história, e quando falamos de perdão, eu acho que é uma das mais interessantes e das mais intrigantes, porque a situação de José, a situação que ele viveu, a traição, como ele sofreu com os seus irmãos, é muito difícil. Às vezes pensamos que alguém lá de fora pode nos apedrejar, nos apunhalar, nos trair, nos ofender, nos caluniar. Mas dentro da nossa casa, às vezes nem sempre a gente espera, ou quase nunca esperamos isso. Mas a Bíblia Sagrada, ela conta essa história de José, como ele sofreu e como ele foi castigado pelas consequências dessa ação dos seus irmãos durante toda a sua vida. Aliás, durante grande parte da sua vida. Mas o Senhor, ele tinha um plano, ele tinha um propósito. E o seu plano, ele se cumpriu, se realizou na vida de José. E José, ele teve que usar da sua fé em Deus e da graça de Deus que estava derramada sobre a sua vida para não tornar mal por mal aos seus irmãos. Aqueles que o venderam, aqueles que o entregaram como escravo, né? Porque o intento deles, a princípio, era de tirar-lhe a vida, mas Deus não permitiu. Mas quando falamos de perdão, eu não sei se é mais difícil para nós a questão do perdão, de perdoar ou de pedir perdão, porque aí estão dois extremos. Da mesma forma como é difícil para nós nos humilharmos e pedirmos perdão, também é difícil para nós perdoarmos. A liberar perdão para alguém, às vezes é tão difícil quanto pedir perdão. E aí, por um lado é 8, por outro é 80. Porque quando vamos pedir perdão a alguém, às vezes nós precisamos engolir o nosso ego, o nosso orgulho e descer. E muitas vezes, aquela pessoa a qual precisamos pedir perdão, achamos que ela é menor do que nós. Ou às vezes achamos que quem errou foi o outro e que nós não precisamos pedir perdão. Mas é necessário para o homem se humilhar e descer na presença de Deus e reconhecer que também é falho, que também é pecador. Agora, quando vamos falando da questão do perdão, de liberarmos o perdão, essa é uma prática que, se nós não tivermos cuidado e não rogarmos a Deus para nos dar graça, para nos dar a capacidade que vem do Espírito Santo para realizarmos essa tarefa, nós não conseguimos. E vamos passando os anos e anos e anos com aquilo preso dentro do nosso peito. E o pecado, ele tem um poder muito grande de destruir a vida do ser humano. Assim como também a ausência do perdão, a falta de liberar perdão,
ela também é capaz de destruir a vida de um ser humano, de uma pessoa. Às vezes não é preciso o homem pecar, adulterar, ou ter um homicídio, ou ser envolvido em práticas pecaminosas. Vamos dizer, viver uma vida desordenada. Para ele estar com a sua vida travada, amarrada, e está sujeito ao inferno. Às vezes nós possamos ser pessoas cheias de piedade. Pessoa que tem uma vida cristã exemplar. Pessoas que têm uma vida digna. Pessoas que têm boas vivências com a sociedade, com os irmãos em Cristo, com a vizinhança. Pessoas que têm uma boa reputação diante dos homens. Pessoas que têm uma vida de devoção fervorosa. Mas que às vezes, ainda assim, está caminhando para o inferno. Porque às vezes acontece dentro da nossa casa, ou dentro da nossa família, ou na nossa igreja, ou no nosso trabalho, ou na faculdade, ou em qualquer outro lugar, de alguém nos afrontar, ou alguém nos humilhar, ou alguém tentar passar por cima de nós, ou alguém até de fato tomar alguma coisa que nos pertence, de alguém te caluniar no seu emprego e fazer que você seja demitido, de alguém te prejudicar numa faculdade e você ficar reprovado, de alguém dentro da congregação te caluniar, te difamar, e colocar sobre sua vida, sobre suas costas, sobre a sua reputação, uma mancha. E aquilo pode entrar para o coração e virar uma situação em que se torna como um câncer. E aquilo vai ficando, e vai corroendo, e vai corroendo. E se não tratar, vai crescendo. E às vezes os anos passam, e aquilo está guardado ali, naquele depósito, naquela despensa. Às vezes aquilo está ali, às vezes tem até algumas outras coisas por cima, às vezes não se percebe. Às vezes quem olha não percebe, não nota, e nem imagina que esteja ali aquela situação. Mas aquela mágoa, aquele ressentimento, está dentro do coração. E quem conhece é somente quem está vivendo. É só quem está guardando que sabe que aquilo está ali. O grande risco, o grande perigo é de Jesus voltar ou de a pessoa partir com isso guardado, sem tratar, sem curar, sem liberar o perdão. E nós somos impulsionados a viver dessa forma, porque já é característico do ser humano, porque pedir perdão, perdoar é muito ruim. E dependendo da situação que vivemos, eu digo, daquilo que sofremos, do tamanho do agravo que nós sofremos, do tamanho do mal que alguém nos fez, nós não queremos liberar o perdão. Guardamos no nosso coração, embrulhamos em vários pacotes, aliás, em vários embrulhos, e guardamos. Ao invés de pegarmos aquilo que nos faz mal e que tem o poder de nos destruir e lançarmos para longe de nós como alguém que tem uma granada sem o pino na sua mão, não.
Ao contrário, nós envolvemos em vários embrulhos e guardamos. E vamos ali bem no fundo do nosso depósito e colocamos lá. E deixamos lá. E vez em quando vemos aquela pessoa, nos lembramos daquilo. E às vezes um sorriso no rosto, mas dentro do coração, nós nos lembramos daquilo e não liberamos o perdão. Mas se formos olhar para a nossa situação de miséria, de fragilidade, diante do Cordeiro, é para nós nos espantar, temer e tremer. Porque, meus queridos e amados irmãos, a falta do perdão, ela é muito grave, mas é muito grave. Não liberar perdão é muito grave. Quando a gente olha para o Evangelho de Mateus, por exemplo, aonde o Senhor ele fala sobre a oração do Pai Nosso, capítulo 6, não me falha a memória, o Senhor ele vai dizendo. E ele nos ensina como orar. E a oração do Pai Nosso, ela é uma bênção, mas ela é um veneno. Ou pode ser um veneno para alguém que não liberou perdão. Eu tenho muito receio de pronunciar as palavras daquela oração de Jesus. Eu tenho muita cautela quando eu vou pronunciar aquela oração, porque ela é muito séria, mas muito séria. Às vezes a gente pega aquela oração e quando o Senhor ele diz: perdoai as nossas dívidas, os nossos pecados, assim como perdoamos aos nossos devedores. Meus queridos e amados irmãos, isso é tão sério, mas tão sério. Quando eu chego nessa parte, eu costumo dizer: Senhor, perdoa as nossas dívidas e assim nos ensina e nos ajude a perdoar também aos nossos devedores. Porque quando eu digo, perdoa as minhas dívidas assim como eu perdoo os meus devedores, eu não sei, de fato, às vezes tem coisas dentro de mim que está lá no fundo e que às vezes eu tenho mágoa contra o meu irmão. Às vezes eu já desejei a morte de alguém. Às vezes há situações na nossa vida que nós estamos meio que inconscientes delas, mas Deus ele está sabendo. E quando eu peço, Senhor, me perdoa assim como eu perdoei ao meu irmão, se porventura eu não tiver liberado o perdão de fato para o meu próximo, o Senhor também é daquela maneira que ele vai me perdoar. E então, para mim, isso é um grande risco. Porque a Bíblia diz que o homem, por mais puro que ele esteja, ele é totalmente vaidade. E por mais que eu ache, que eu imagine no meu interior, há coisas dentro de mim que precisam ser mudadas. Transformações que precisam acontecer. O profeta Elias, Isaías, nós conhecemos aquela passagem do capítulo 6, que quando ele tem a visão da glória do trono de Deus, ele entra em loucura, ele entra em desespero e diz: é agora, vou morrer. Porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas às vezes nós podemos em algum momento da nossa vida estar nos sentindo tão puros e tão limpos e tão perfeitos diante de Deus, sem a consciência da necessidade, da graça, da misericórdia e do favor do Senhor. Meus amados, os amados, aí quando chegar o limite do tempo, aí pode me dar um sinal aí, tá bom? Que eu, às vezes, posso me esquecer.
Mas a Bíblia Sagrada, ela conta de Estevão, que Estevão ele estava sendo apedrejado. Atos dos Apóstolos. Estevão ele sendo apedrejado. E ele olha para o céu e diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Essa também foi a oração de Jesus, quando estava já na cruz. E ele olha para o céu e diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Meus queridos e amados irmãos, se não fosse a grandeza do perdão divino, nenhum de nós estaríamos aqui. Nenhum de nós. Se não fosse a grandeza, a grandiosidade da misericórdia, do favor divino, não estaríamos aqui. Nós nos lembramos do apóstolo Pedro, como ele chega para Jesus e diz: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão? Até 7 vezes? E Jesus poderia bater palmas para ele e dizer: Pedro, olha, você me surpreende, você é um grande homem, você tem um bom coração, você é um camarada que realmente é piedoso. Mas o Senhor olha para ele e diz: não, Pedro, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. E quantas vezes você, já chegamos para alguém e disse assim: olha, vou te dizer uma coisa, é a última vez, tá? Para mim chega. Porque isso já virou brincadeira. Chega, olha, esta é a última chance. Quantas vezes um homem ou uma mulher dentro de um casamento chega para o outro e diz isso? Porque um dos dois fez alguma coisa e o outro chega assim: ó, eu vou te falar uma coisa, é a última chance que eu te dou. É a última chance. Aleluia. Glórias ao Cordeiro. Eu te pergunto, e faço essa pergunta para mim também: se o Senhor Jesus Cristo chegasse para nós e falasse assim: olha, eu vou te perdoar, eu te perdoo, mas é a última vez. É a última vez. Se você errar de novo, se você cair de novo, se você falhar de novo, não vai ter mais chance não. No céu você não vai entrar. Não, no meu céu, olha, eu vou te dizer, é a última chance que você tem. Eu já teria ido para o inferno umas 50 vezes, ou 1000 vezes. Porque quantas vezes depois que eu aceitei Jesus eu já falhei? Quantas vezes? E todas as vezes eu vou até o Senhor e sinto o Espírito Santo me abraçar e dizer: vem cá, meu filho, eu te perdoo. Todavia vai e não peques mais. Glória a Jesus. Meus queridos e amados irmãos, o poder do perdão é produzir vida. O poder do perdão produz vida. O perdão produz vida. Enquanto quando não liberamos perdão, tudo se trava na vida, a nossa oração não é ouvida. Porque o Senhor diz: se fores com a tua oferta diante do altar e te lembrar que você tem uma questão com seu irmão, primeiro vá, te acerta com ele, depois volta e deixa a tua oferta. Porque nem a nossa oração não é ouvida. Então, quando nós temos mágoa, ressentimento e ódio guardado no nosso interior, o Espírito Santo, ele não faz a obra na nossa vida. Na verdade, eu não sei nem se ele está presente, morando dentro de nós. Porque o que o Senhor diz em Gálatas 2, versículo 20: já estou crucificado com Cristo. Aí vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Glória a Jesus. Como poderá ser isso, que Cristo vive em nós, sendo que a nossa oração, o nosso modo de vida não expressa isso? Se as nossas atitudes
se o nosso comportamento não representa isso. Porque se Cristo está em mim e eu sou agora guiado pela mão do Senhor, se Cristo está em mim, quem está me conduzindo é Ele. Não sou mais eu. E se Ele está em mim, eu não posso ter uma atitude de negar o perdão. Não. Se Cristo está em mim, as minhas atitudes serão como as de Cristo. Por mais que eu for humilhado, por mais que eu for massacrado, por mais que eu estiver sofrendo, por mais que eu estiver gemendo, chorando, e por mais que o agrave seja grande, ainda assim, eu vou me lembrar de que o meu mestre entregou a sua vida para morrer em meu lugar, sendo eu ainda pecador. Quando eu era digno de morte, e aliás, não só de morte, mas era réu do fogo do inferno. Mateus capítulo 18, versículo 15. O Senhor, ele relata a parábola do credor impassivo, né? Um certo rei pega um dos seus devedores ali, devia a ele uma grande quantia, 10.000 talentos. E esse homem é trago à frente dele e ele fala: olha, você não me pagou. Então eu vou fazer o seguinte: você, com a sua família e tudo quanto você tem, será vendido para pagar a dívida. E ele implora diante do seu Senhor, dizendo: tem misericórdia de mim, que tudo te pagarei. E aquele homem então decide perdoar aquela dívida. E ele sai livre, perdoado, não devendo mais um centavo. Chega à rua, ele encontra um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, 100 denários. Ele então pula no pescoço dele, gargala ele e diz: olha, você vai me pagar tudo quanto você me deve. E o cara: rapaz, eu não tenho dinheiro, eu não posso te pagar, mas ser misericordioso para comigo, que tudo eu te pagarei. E ele diz: não quero saber. Manda encerrar ele na prisão, até que ele pagasse tudo. Mas alguns dos servos daquele rei, vê aquela cena e vai triste, e comenta com o rei o que aconteceu. Aquele homem então manda buscar de volta a quem ele havia perdoado uma grande dívida. E chega a ele e diz: olha, por que fizeste isso? Você veio aqui e clamou por misericórdia, eu te perdoei aquela tão grande dívida. Para se ter uma ideia, 10.000 talentos não passa nem perto da dívida a qual o seu conservo lhe devia. Mas hoje o que se acredita que, se comparando com aquele valor, aquele homem teria que trabalhar aproximadamente 150 anos para pagar a dívida a qual ele devia, a qual lhe foi perdoada. Mas o Senhor dele diz: olha, como você não quis perdoar, não usou de misericórdia com aquele que também te pediu misericórdia, você também vai ser lançado na prisão. E entregou ele para ser atormentado até que pagasse tudo quanto devia. Meus queridos e amados irmãos,
A dívida que nós tínhamos com Cristo, ela é impagável. Impagável. A dívida que nós tínhamos com Deus, ela nunca, jamais poderia ser paga. Mas a graça e a misericórdia nos alcançou. O Senhor, sabendo da nossa condição de miséria, que não poderíamos de forma nenhuma quitar a nossa dívida, libera, através de Jesus Cristo, o perdão das nossas dívidas. Jesus, ele vai para a cruz, morre em nosso lugar, nos liberta da escravidão, do pecado. E agora nós temos o direito de vida eterna em Cristo Jesus. E quando pensamos nisso, do favor que alcançamos de Deus, olhamos para a nossa vida, olhamos para nós e temos que perceber que não temos o direito de negar perdão a quem quer que seja. Porque, com certeza, qualquer agravo que eu sofrer, nunca, mas nunca, se comparará ao agravo que nós fizemos a Cristo Jesus. Eu digo, a dívida de alguém conosco não se aproximará da dívida qual nós tínhamos com Jesus, que nós tínhamos com Deus, e que o Senhor, pela sua infinita misericórdia e bondade, nos pagou. E se nós não liberarmos o perdão, além de que a nossa vida aqui na terra será amarrada, a angústia não sairá de dentro de nós, a felicidade nunca morará dentro de alguém que não libera perdão. A paz de espírito, ela está sempre do lado de fora daquele que não libera o perdão. Então tá difícil, por mais é grande o agravo, mas eu olho para mim e vejo, Senhor, eu não consigo perdoar. Devo então buscar em Deus a graça para a minha vida, para que eu me torne parecido com Jesus, para assim conseguir perdoar aquele que me ofende ou que me ofendeu. Eu te digo, se porventura, se por acaso, você ainda carrega dentro do seu coração aquela mágoa, aquele ressentimento, daquilo que aconteceu lá no passado, que às vezes há coisas que realmente nos ferem, nos machuca e nos dilacera por dentro. Mas acredite, não vale a pena guardar esse tipo de material dentro do seu depósito. Não. Entre na presença do Senhor em oração, medite na palavra. Peça a graça de Deus. E o Senhor, Ele vai te restaurar. Ele vai te restaurar. Ele vai derramar sobre você a graça transformadora do Espírito Santo. E eu tenho certeza que a sua vida mudará. E as coisas na sua vida fluirá. Porque quando perdoamos, às vezes nós achamos que estamos fazendo o bem para o outro, mas estamos fazendo é para nós mesmos. Porque não liberar perdão faz mais mal para aquele que guarda a mágoa do que para aquele que nos feriu.
Guardar mágoa é como beber um copo de veneno, esperando que o outro caia. Que Deus em Cristo nos abençoe, que a graça, o favor de Deus esteja sobre sua vida, sua casa e sua família, e que a presença do Senhor caminhe contigo para onde quer que você for. Que Deus continue abençoando a todos. E já vou encerrar aqui pedindo a oração dessa amada igreja em meu favor, em favor da minha casa e da minha família. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, agradeço. Muito obrigado, meus irmãos. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe nosso amado irmão, presbítero Aelso, por trazer a nós a palavra de Deus vindo direto do trono sagrado para os nossos corações. E eu não tenho dúvida que hoje houve salvação nessa casa. Aleluia. Glorificado seja o nome santo e poderoso do Senhor Jesus. Eu gostaria de passar a oportunidade para a nossa capitã, Glória Maria, que vai estar orando, intercedendo e fazendo a oração final por todos nós. Amém? Você que quiser deixar seu nome em oração, nome de algum familiar, essa é a hora. Amém? Passa a oportunidade para a nossa amada irmã, Glória Maria. Louvado seja Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. E vamos entrar nessa intimidade com Deus, a qual nós já estamos desde o começo do culto, né? Desde o louvor, depois a palavra, e agora entrar em oração, nessa intimidade que nos leva a Deus. Então, nessa noite eu convido você a orar em especial pelas pessoas que estão em Israel na guerra, né? Em especial a eles, os Hamas também, que o Senhor Jesus envie seu Santo Espírito naquele lugar. Que o Senhor possa colocar a sua mão, intervir aquela guerra onde morrem milhares de inocentes. Eu peço a você que antes de dormir, ore, peça a Deus por cada um daqueles que nesse momento choram, por cada um daqueles que está perdendo seu ente querido, por cada um daqueles que estão chorando por medo, porque será a próxima vítima. Que o Senhor Jesus possa tocar no coração dos nossos governantes, a quem nós temos obrigação de orar. Porque querendo ou não, eu sei que nossa vida está na mão do Senhor e a palavra tem que se cumprir. Mas nós sabemos também que está na mão dos nossos governantes o nosso futuro. Então, que nós possamos todos os dias orar pelos nossos governantes. Pedir a Deus que Deus possa dar a direção certa, entendimento, sabedoria, para lidar com a situação que nós nos encontramos hoje. Então oremos por Israel, oremos pelos Hamas, os terroristas, que o Senhor possa tocar o coração deles e transformar a vida deles. Como o nosso irmão estava falando, pregando agora na palavra sobre o perdão. O perdão, ele parte depois do amor. Na verdade, eles andam lado a lado, pois só perdoa quem ama. E nesta noite nós vamos refletir quem realmente nós temos que liberar o perdão e quem tem que liberar o perdão para nós.
Porque muitas vezes nós imaginamos que só a gente que somos magoados. E esquecemos das palavras duras, amargas que soltamos para os nossos irmãos no nosso dia a dia. Também fere, também magoa. Porque o errado sempre é o outro. Eu sempre estou certa, Senhor. Eu sempre estou certa. Fulano fez isso primeiro comigo. Revidei, não estou errado, está errado. No mundo de hoje, onde se fala tanto de Cristo, onde hoje se fala tanto de amor, mas há algo errado. Porque no mundo de hoje é onde se fala mais sobre guerra, conflitos, atritos. Nós colocamos esses corações nas mãos do Senhor Jesus, para que Deus possa cuidar, lapidar esse coração. Porque nós somos diamantes brutos, o qual precisa ser lapidado. E o Pai, com sua infinita misericórdia, se estende essa misericórdia, essa piedade sobre nós, mesmo sem nós merecermos. Porque o Pai, Ele nos amou primeiro. E quem ama, perdoa. E mais uma vez, Pai, nós estamos aqui para te pedir perdão. Nós estamos aqui, Senhor, pedindo a tua misericórdia sobre nós, que ela se estenda sobre nós, Senhor, cuida do nosso coração, nos ensina a amar, nos ensina a perdoar, nos ensina, Pai, levar amor onde existe o ódio. Levar esperança onde há desespero. Fazer-nos, Pai, instrumento de vossa paz. Usa-nos, Senhor Jesus. Usa não somente nessa noite, mas todos os dias de nossa vida. Nós sabemos, Pai, que a caminhada é longa, que é difícil. É muito difícil seguir porque o caminho é estreito. Mas nos dá força e sabedoria. E que a cada tropeço, que a cada queda que damos em nossa vida, que o Senhor seja o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Nos molda, nos faz, nos refaz de novo, Senhor Jesus. É dolorido, mas nos refaz. Nos molda. Nós pertencemos a Ti, Pai. Por isso eu quero ter a graça de todos os dias de estar diante de Ti e te pedir perdão pelos meus pecados, pelos nossos pecados, porque somos pecadores, Pai, e nós somos totalmente dependentes de Ti. Nós precisamos, nós necessitamos desse Teu amor, desse Teu perdão, porque pequenos somos, frágeis somos, mas nós sabemos também, Pai, que nós somos filhos amados. Assim como o filho pródigo saiu, foi para longe, viver uma vida dispersa, Senhor. Assim somos nós também. Muitas vezes queremos experimentar algo que achamos que faz bem para nós. Mas o Senhor é Pai, nos libera,